Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Gênesis 6, coisa linda. O que é que diz em Gênesis 6? Vamos ver novamente. Certo? Gênesis capítulo 6, não vou ser enfadonho aos seus ouvidos, por gentileza. Gênesis 6, primeiro. Eu vou ler só o versículo de número 5. Amém? Mas você vai manter a Bíblia aberta. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Agora você vai abrir isso na Bíblia, já no Novo Testamento, no livro 2 Timóteo, bem, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Livro da Revelação. Livro da Revelação. Capítulo 3, versículo 1. Bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afastados. Pesado, né? Uma lista bem pesada, não é isso? Nós lemos logo de início no livro de Gênesis, presta atenção, no livro do princípio, amém? E a Bíblia diz que os homens, eles se multiplicaram sobre a face da terra, e os homens começaram a ter filhos e filhas, e a população começou a aumentar, certo? Só que, o que aconteceu? Deus, quando ele olhou do céu, ele viu que tudo que o homem imaginava, o fim era maldade, que aquilo que Deus havia criado para ser a coroa de sua criação, havia caído na maldição do pecado, e tudo quanto o homem fazia era maldade. O homem era praticamente o que estava escrito em 2 Timóteo 3: avarento, presunçoso, mentiroso, soberbo, caluniadores. E tudo que ele fazia ia contra aquilo que Deus é. E a Bíblia diz que Deus falou: porque o meu Espírito não contenderá com o homem para sempre. Por quê? Porque no Antigo Testamento, irmão, o homem não vivia 50, 100 anos, meu irmão. O homem vivia 800 anos, 700 anos. O homem tinha uma vida longínqua e muito grande. Mas conforme o pecado ele foi se alastrando e aumentando, o homem começou a perder. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem, Deus olha para a raça humana, para aquilo que ele fez com as próprias mãos. Um belo dia, Deus olha para aquilo que ele havia feito
mal, não sobrará nada. Eu destruirei tudo, porque eu me arrependo. Olha aí que palavra pesada. Eu me arrependo de ter feito o homem. Mas o texto diz assim, na terra. Deus não se arrependeu de ter feito o homem em si, mas onde Deus colocou o homem, que foi na terra. E eu disse, me arrependo de ter feito o homem na terra. Destruirei tudo. E quando a ira de Deus se levanta, irmão, porque não existe nada em Deus que aplaque a ira de Deus. Porque a ira de Deus, irmão, quando ela se acende, quando ela se levanta, ela é terrível. Porque quando Deus levanta a sua ira contra uma nação, contra um povo, contra uma pessoa, não resta nada. Porque não tem como fugir de Deus. Aí Deus disse, eu destruirei tudo. Mas no versículo logo abaixo diz que o homem naquela nação e naquela terra, ele era diferente. O homem que não tinha os mesmos costumes dos demais. O homem que era reto, que era temente. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus em meio ao mundo destruído e pecador. E Deus, o que foi que Deus disse para Noé? Deus disse, Noé, você é o meu escolhido, agora você vai pregar a palavra. Você lembra que Deus falou que o homem viveria 120 anos? Lembra? Você sabe quantos anos Noé passou pregando a palavra? Quantos anos? 120 anos pregando que o mundo ia ser destruído por água. 120 anos Noé estava anunciando para todo mundo, ei, haverá um grande dilúvio, mas ainda há tempo de vocês se arrependerem, porque Deus me deu um projeto de uma arca e cabe quem quiser entrar nela. E a Bíblia diz que Noé começou a construir a arca. E você sabe o que é que as pessoas diziam quando viu Noé? Lá vai o louco, lá vai o lunático. Que conversa é essa de arca? De onde é que vai chover? De onde é que vai sair tanta água? Para inundar esse planeta, esse velho tá gaga, esse velho tá louco. É isso que acontece muitas vezes quando nós pregamos a palavra e nós dizemos que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. As pessoas vão para nós e dizem, esses crentes estão tudo biruta, esses crentes estão todos loucos. Que conversa é essa que Jesus vai voltar? Ei, mas Noé pregou 120 anos antes do dilúvio acontecer. Aí tem pessoas que dizem assim, é melhor viver minha vida. Esse negócio de ser cristão, esse negócio de ser crente é maior quadrado. Esse negócio é coisa do passado. Negócio de ser crente é muito chato. Não sei o que, é isso, aquilo outro. É chato quando você não cumpre a escritura. É chato quando você não procura agradar a Deus. Por quê? Porque quando você procura agradar a Deus, as coisas do mundo perdem valor para você e você busca as coisas espirituais. Glória a Deus. Aí o camarada veio e disse para mim, que conversa é essa? Que Jesus vai voltar, morreu, acabou. Aí eu olhei para ele e disse, se for verdade a Bíblia, vai pagar para ver? Não tem volta. Porque eu sempre gosto de lembrar e gosto de falar a mesma coisa. Nós sempre comemoramos o teu nascimento, lembramos a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, e todo mundo comemora. Semana passada era o que? A Semana Santa. Aí o povo diz assim, não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode comer carne, mas pode falar mal dos outros, não pode comer carne, mas pode levantar falso, não pode comer carne, mas pode enganar. É só uma semana que é santa, o resto é profana. As pessoas dizem, não, hoje não pode porque Jesus morreu hoje. Se eu comer carne, vou estar comendo da carne dele. Aí as pessoas às vezes não têm condição de comprar um peixe grande e comprar uma lata de sardinha. Porque não pode comer carne. Aquele dia é sagrado porque Jesus morreu naquele dia, ele não pode. Aí o camarada vai no mercantil, compra duas sardinhas, faz uma farofa e almoça porque não pode comer carne. Não é assim? Não pode. Por quê? Porque Jesus morreu. Aí foi. Aí quando chega no domingo, está todo mundo bem.
embriagado. Nem se lembra mais que ele morreu. Mas naquele domingo ele fez o quê? Ele ressuscitou. Aí se eu digo assim, Jesus ressuscitou, ele, coisa linda, ele ressuscitou. E cadê ele? Ele foi para o céu. Aí ele foi. Então ele vai voltar. Aí Noé estava pregando, irmão Francisco, falando do tipo que as pessoas não acreditavam. As pessoas procuravam fazer as suas vontades, aí fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque para entrar na arca tinha que se arrepender. Tinha que largar as velhas práticas para poder entrar na arca. E Noé, ele começou a fazer a arca, ele estava vendo as pessoas ridicularizavam ele. Chamavam ele de louco. Está perdendo teu tempo, velho gaga. Que negócio de arca, que negócio de dilúvio. Nem chover chove. Você sabia que no Gênesis não havia chuva? O orvalho molhava as plantas. Não tinha chuva. Então ele estava plantando no seco. E as pessoas ridicularizavam ele. Mas de repente, Deus falou assim para Noé: Noé, preste atenção, pegue a sua família. Para aí você tira como uma família importante. Porque quem foi que achou graça aos olhos do Senhor? Não foi a família, foi Noé. Mas Deus usou quem para convencer a família dele? Noé. Aí Deus falou: pega a tua família, coloca dentro da arca um casal de cada animais desses aqui, não pode. Fala os que eu te disser, coloca na arca, tu vai lacrar a arca. Aí Noé fez. Aí de repente começou a lebrinar. A lebrina começou a cair. E o pessoal, muito boa, como se indicado, né? Curtindo, vivendo suas vidas, vivendo como se Deus não existisse, vivendo como se fossem eternos. Porque o grande mal nosso, humano, é achar que nós nunca morreremos. O grande mal nosso é achar que vamos viver aqui para sempre. Por quê? Porque vivemos como se fôssemos ficar aqui para sempre. E eu digo isso não é só para as pessoas que não são crentes. Eu digo isso para os crentes também. Eu digo isso para mim, eu digo isso para você. Por quê? Porque nós se preocupamos muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Muitas das vezes nós corremos tanto atrás das coisas materiais que esquecemos de viver. Aí começou a lebrinar. E as pessoas começaram a dizer um pouco assim, Mário, irmão, rapaz, será que ele vai jogar para você? Aí o outro dizia: não, que cheio, tá mal. Quando pegou a lebrinou? Não, nunca tinha lebrinado. Aí o outro disse: aquele velho está certo. O outro começou a dizer assim: rapaz, será que ele está certo? É isso que está acontecendo hoje em dia. Os sinais da volta de Cristo estão estancados. Aí fica você assim: rapaz, será que está certo mesmo? Será que esses treinos estão certos mesmo? Não é que o negócio está acontecendo? Aí começa a bater a dúvida. Só que a diferença é que hoje ainda há esperança. Mas quando começou a lebrinar, Noé fechou a porta e entrou para dentro. E a Bíblia diz que a chuva começou, o caldo começou a engrossar, como se diz no Matu. E a chuva começou, a irmã de Deus, a mesma aquela chuva forte. E as pessoas começaram a ficar assustadas, porque elas nunca tinham visto aquilo. Mas Noé passou 120 anos pregando e dizendo que ia acontecer. E de repente o chão começou a se abrir, a água saiu do chão. E as pessoas começaram a entrar em desespero. E uns começaram a dizer: não era que Noé, o profeta, estava certo, nós perdemos a chance de entrar. E as pessoas começaram a correr em direção à arca. Mas Deus falou para Noé: Noé, não abra a arca.
unção. Porque o que Jesus tem mais interesse é na sua alma, na sua salvação. Você sabia que tem muito cristão que está na igreja e não espera Jesus? Tem muito cristão que está na igreja e está mais preocupado com o dinheiro que vai ganhar amanhã, com o emprego, com a formatura, com isso, com aquilo. Nós estamos esperando Jesus. Paulo escrevendo, ele diz assim: porque nós, se esperarmos Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Hoje pode ser a nossa última noite. Não que eu e você vai morrer, que Deus defenda. Mas Jesus pode voltar essa noite. Jesus pode estar voltando essa noite. E o que nós temos para apresentá-lo? Aí você lembra o que foi que nós lemos aqui em Timóteo? Porém que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? Gente que só pensa em si, gente que só olha para o próprio umbigo, gente que não olha, que não está preocupado com a necessidade do irmão, não está preocupado com a necessidade de quem está dentro da sua casa. Tinha um camarada que trabalhava comigo, irmã de Deus. Sabe o que ele fez? O pai dele faleceu, a mãe dele ficou morando na casa. A casa era do nome dele, ele foi lá, expulsou a mãe dele e vendeu a casa. Uma pessoa dessa tem amor? A quem? É porque é bíblico. Olha o que é que diz bem aqui, ó. Olha o que é que diz bem aqui. Sem afeto natural. O que é afeto natural? O afeto natural é o amor entre dois irmãos. É um afeto natural. Por quê? Porque a convivência são do mesmo sangue. Eles têm amor um por outro. O que a gente mais vê hoje em dia é irmão matando irmão, né? Irmão matando irmão. Já para a gente encerrar, olha esse daqui. Orgulhosos, mais amigos dele do que de Deus. Cadê? Deixa eu esconder aqui. Olha aqui. Desobediente a pai. Hoje em dia, filho não respeita pai. E é um dos mandamentos com promessa. Honra teu pai e teu mãe, para que teu dia seja prolongado sobre a ti. Hoje em dia não tem mais respeito. A pessoa há 50 anos atrás que dizia que era crente tinha valor e respeito. Hoje em dia as pessoas falam chapéu. Se um crente chegasse numa mercearia e dissesse: me venda 100 reais fiado, estava dizendo ainda que é crente, porque crente paga o que deve. Depois, se o crente chegar na bodega e dizer: me venda 50 reais, então vá-se embora, você não paga nunca. Então o crente é veaco. Por quê? Será que Deus mudou? Não. É a falta de sinceridade para com Deus e de caráter. Eu me lembro muito bem que se chegasse um pastor numa cidade, ele era uma autoridade. Hoje em dia é visto como mercenário e ladrão. É a realidade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o Evangelho está sendo pregado nos quatro cantos para se cumprir aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas há muitos lobos vestidos de ovelha que não estão preocupados com a sua vida nem com a minha, mas preocupados com o que você tem no bolso, o que você pode oferecer. Por quê? Porque o verdadeiro líder, ele não vai em busca do dinheiro, ele vai em busca da alma. Por quê? Porque quando Deus entrega uma pessoa para congregar numa igreja, para ser cuidado por alguém, existe a responsabilidade. E igreja não é comércio, e ovelha não é mercadoria. Se você tem, as pessoas lhe tratam de uma forma. Se você não tem, você é desprezado.
Isso não é só aqui de Xerubim, não. Mas isso aí são pessoas que ficarão fora da arca, quando a arca for levada aos céus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Nunca se vimos em toda a história tantas profecias bíblicas sendo cumpridas. E o mundo, até mesmo as pessoas que não são crentes, elas estão enxergando às vezes mais do que a igreja. Porque eu já vi muitos nas redes sociais falando da volta de Jesus. Porque Jesus está para voltar. Existe, os cientistas criaram um relógio chamado relógio do Apocalipse. Já ouviu falar? Bota no Google, relógio do Apocalipse. Sabe quanto tempo falta no relógio do homem para o homem ser extinto? 90 segundos no relógio deles. Mas os segundos dele não são os nossos. O que é que ele leva em consideração? Poluição, doenças, guerra, fome. Está escrito aonde? Na Bíblia. E segundo os historiadores e os cientistas, irmão Francisco, a terra que nós vivemos, daqui a 30 anos, não se dá mais para viver. Por quê? Porque não haverá alimento para todo mundo. Por quê? Porque haverá um aquecimento tão grande que ficará difícil respirar. É por isso que quando você vê os ricaços, esses bilionários que estão atrás de ir para outro planeta, porque eles sabem que daqui a 30 anos aqui não dá mais. E nós vivemos às vezes como se não tivesse acontecendo nada. Jesus está voltando. Amém? Deixa eu colocar de pé em nome de Jesus. Irmãos, domingo, meio-dia, nós vamos estar aqui orando em nome de Jesus. Amém? 12 horas a gente vai iniciar a oração aqui em nome de Jesus. Sábado, se não chover, porque o tempo está assim, está fazendo sol, aí chove, vai estar de noite, assim, está ali, vai chove. Sábado, se não chover, nós vamos subir um monte. Está com bastante tempo que a gente não vai. Outras que a gente marcou, sábado passado choveu. Chuva é bênção, né? Não pode reclamar jamais. É bênção. Então, se não chover, a gente vai. Por quê? Porque sem oração, não tem vitória. Certo? E outra coisa, você já viu um carro andar sem combustível? Você pode lá dentro e empurrar ele, né? Ele sai do canto. Mas senão ele não sai. E assim somos nós. Nós precisamos de comida espiritual. E qual é a comida? Oração e palavra. Se nós não tivermos oração e palavra, a gente não se mantém de pé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, eu apresento, ó Pai, a tua igreja nas tuas mãos, despede, ó Pai, leva cada um em paz para os seus lares, meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, meu Deus, que não voltares antes, que seja uma noite de paz, tranquila, e seja um restante de semana de vitória. Eu apresento também esta noite, ó Pai, a mãe da irmã Tamires, Senhor, Pai, que passou por uma cirurgia, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus dono da vida, Senhor. Visita, meu Deus, o leito do hospital dessa senhora esta noite. Meu Deus, passa com o teu sangue, com o teu poder. Meu Deus, recupera, Pai, a saúde dela, Senhor. Reabilita a tua filha, meu Deus, em nome de Jesus. Que as tuas mãos estejam sobre a vida delas, em nome de Jesus. Leve o teu povo em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Salve o seu irmão com a paz do Senhor.